Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pH. Então, o pH, ele é uma escala que indica uma alcalinidade ou uma acidez de alguma substância em uma escala de 0 até 14. Então, por exemplo, um pH ácido é um pH de 0 até 6,9, e aí a gente pode ter como exemplo o limão. Um pH neutro, que é o 7, e aí a gente pode ter como exemplo a água pura. Um pH mais alcalino seria um pH básico, né, que a gente chama. E aí é um pH de 7,1 até 14. E aí a gente poderia ter como exemplo o sabão. Então, por que é importante saber sobre o pH? O pH dos nossos pelos, ele tem uma importância muito grande. E esse pH, ele precisa estar alinhado para ter um equilíbrio natural com todo o nosso corpo. Assim como tudo, né? Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles precisam estar em equilíbrio para estar 100%. E a nossa pele e os nossos pelos, eles têm naturalmente um pH mais ácido, que está na base dos 4,5 até 5,5. E esse pH em equilíbrio, esse pH levemente ácido, ele ajuda a manter a barreira de proteção natural da nossa pele e dos nossos pelos, chamado manto ácido. Esse pH balanceado, né, ele também, além do equilíbrio natural, ele também ajuda na proteção. E com essa proteção, ele consegue proteger o nosso corpo, né, os nossos fios contra bactérias, contra fungos, contra patógenos, contra tudo que possa entrar e ferir o nosso corpo ou prejudicar alguma coisa natural na gente. Então, os nossos pelos são de proteção, né? E esse pH, ele precisa estar estabilizado, ele precisa estar balanceado para que essa proteção, esse equilíbrio ocorra. E quando esse pH está muito desequilibrado, está muito alto ou muito baixo, ele pode causar irritação, ele pode causar sensibilidade, ele pode causar ressecamento nos fios e também pode causar a queda dos fios. E no nosso trabalho, essa informação ela é necessária para que a gente possa ajudar a durabilidade da nossa extensão de cílios. Então, nós precisamos trabalhar com produtos para higienização, para manter esse fio levemente alcalino, em torno de 7,3, nessa base. Para quê? Para que a gente possa ter um melhor atrito, que a nossa cola possa fazer uma melhor adaptação e esse fio cole corretamente e tenha uma ótima durabilidade na nossa cliente. Então, é muito importante a gente saber essas informações para poder escolher os produtos que a gente vai utilizar para melhorar a nossa retenção, para melhorar a durabilidade da extensão de cílios nos olhos da sua cliente. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês verificarem que quanto mais o pH é ácido do fio, quanto mais ácido esse pH do fio está, as cutículas estão mais fechadas. E isso dificulta um pouco a entrada da aderência do adesivo que a gente vai utilizar. E aí, utilizando produtos corretos, como para fazer higienização, como shampoo para higienizar os cílios, se ele tiver um pH um pouquinho mais alcalino, ele consegue abrir um pouquinho essas cutículas, sem danificar o fio. Então, por isso que nessa tabela vocês vão verificar que não precisa ser algo muito alcalino, para não abrir demais essas cutículas e o fio ficar danificado. É algo muito suave. E aí, com essa abertura, um pouquinho mais dessa trama dos fios, o que a gente colocar por cima, que é o adesivo, ele consegue colar e aderir com melhor facilidade. E essa aderência fica tão ótima que ele não se solta. Então, é interessante que vocês comecem a ter um pouco de curiosidade sobre as coisas. Hoje em dia, no mercado, existem diversos produtos para que você possa utilizar na extensão de cílios. Existem shampoos, primes, produtos para se passar antes, produto para passar depois. E aí, é muito legal que você possa procurar esses produtos na internet e ler o rótulo, ler o que está escrito, ler como funciona. E aí, vocês sabendo agora sobre o pH, abre um leque de possibilidades na cabeça de vocês para vocês entenderem quais são os melhores, se isso funciona, se isso não funciona. Então, às vezes, é um produto que tá prometendo milagres, e aí você vai lá ver no rótulo e ele, de certa forma, não faz o que ele promete, porque você entende o que precisa ser feito. Então, para que você tenha uma boa retenção, uma boa durabilidade, você não precisa de coisas extraordinárias, você não precisa de coisas caras. Você só precisa entender como funciona esse processo. E entendendo como funciona esse processo, você trabalha de acordo com aquilo que você tem em mãos. Então, no começo, no início, a gente não tem também muito dinheiro para investir em muitas coisas e não precisa. O simples sempre funciona. Então, você entendendo como que funciona, como que é a estrutura, como que tudo acontece, você consegue escolher. É muito legal você ter o conhecimento na sua mão e você poder escolher o que você quer fazer ou não. Você não ser enganado, né? Você saber para o que aquilo funciona de fato. Então, assim, o conhecimento é o que mais é importante para você. Então, com essa aula, eu espero ter aberto na sua cabeça uma caixinha para você pensar. Talvez você não soubesse dessas informações e agora você sabe. E daqui pra frente, algumas coisas, quando tiver alguma ideia sobre o procedimento, você vai lembrar, falar, puxa, tá, mas eu posso fazer isso, aquilo, tal, não sei o quê, pra melhorar a minha durabilidade. Porque um dos problemas
maiores, dos iniciantes, também é sobre retenção, também é sobre durabilidade. Seu cliente vem, faz o procedimento e aí ele vai embora e cai tudo. E aí as pessoas geralmente ficam assim desesperadas. Mas você agora sabe que pode ser por conta dessa diferença, desse desequilíbrio de pH. E também você sabe como resolver esse problema. Então, obrigada por assistir essa aula. Vamos para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.